Após esse incidente com o protagonista, ele então acorda ofegante no seu quarto se perguntando o que aconteceu. E nisso, vemos que a sua mãe estava chorando enquanto falava baixinho. Meu querido filho, eu não entendo como os corações humanos podem ser tão bons e ao mesmo tempo tão cruéis. E após dizer isso, ela logo pegava no sono. No entanto, quando estava prestes a dormir de joelhos no chão, o protagonista segurava seu braço. E após despertar assustada, ela exclamava para ele ouvir: Meu Deus, Ray, isso por acaso é um sonho? Não, eu sem dúvidas não estou sonhando. E mano, após dizer isso, ela logo abraçava seu filho. E muito alegre com a situação, ela falava: Estou tão feliz que você finalmente acordou. Aliás, achei que nunca mais iria acordar. Espero que tenha aprendido a lição dessa vez. Nunca mais seja tão inconsciente de novo. E mano, nessa hora nos é revelado que o prota dormiu por uma semana inteira, sem falar que a sua mãe já estava desesperada. Afinal, o que ela iria dizer assim que seu pai chegasse? E após dizer isso, o protagonista perguntava como estavam aquelas pessoas. E então a sua mãe responde que as duas crianças que ele salvou tinham apenas ferimentos leves. No entanto, o Bob e o Killer não foram encontrados. Na verdade, assim que ela chegou no alvoroço, a mãe do prota percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. Pra ser sincera, ela pensava que era uma briga normal de aldeões. No entanto, quando ela chegou no local, algo inesperado aconteceu. Ela então via seu filho gravemente machucado no chão. E nessa mesma hora sua mãe transbordou uma aura assustadora, enquanto pegava seu filho nos seus braços. Em seguida, ela descobre que seu filho estava sendo acusado de manipular os garotos e levá-los em direção à morte sem dó e sem piedade. No entanto, para não meter a mão na cara desses filhos da puta, ela logo pegava seu filho machucado e levava ele para dentro de casa. Mas graças a Deus que agora está tudo bem. E nisso, ela até fala que o irmão da Amy contou toda a verdade pra ela, o que significa que seu filho é um verdadeiro herói. Após sair para fazer a janta pra ele, o prota se lembrava de algo diferente que aconteceu. Ele logo abriu o menu de jogos e então mostrava suas mais novas habilidades. Ele então apertava numa enquete chamada Olhos Dracônicos, e após apertar nessa opção ele logo via algo diferente. Ele então conseguia ver os status físicos e mentais da sua mãe, que por sinal estava muito cansada e precisava de repouso. E então o prota fala que quando ele era um dragão, ele sabia incontáveis feitiços. No entanto, parece que finalmente suas habilidades voltaram, e por isso ele vai obter elas de uma por uma novamente. Mas não acabou não, viu? Ele lembra que na luta contra o lobo gigante, ele ganhou um item chamado de Cristal de Feras Demoníacas. No entanto, quando ele analisava suas habilidades, de repente uma fumaça entrava no seu quarto. E quando ele vai olhar, algo sinistro estava acontecendo. Sua casa estranhamente estava pegando fogo. E então sua mãe vem correndo para ver o que aconteceu. Ao chegar, ela usa magia de água para apagar as chamas, enquanto o garoto parava e analisava a situação. Nessa hora, o garoto usava suas habilidades para descobrir quem foi que fez aquilo no meio dos aldeões. E imagina só, com seus olhos de dragão, ele descobriu que quem estava por trás daquele incidente foi a mãe do Bob e o Killer, o que significa que ela queria eles mortos. E isso é algo que o protagonista não vai perdoar. Após saírem para fora da casa, sua mãe dá tudo de si para apagar as chamas, e com muita manusada ela finalmente conseguiu parar o incêndio. No entanto, um dos aldeões falava que sem dúvidas esse garoto só traz tragédia para essa vila. Na verdade, ele nem deveria existir. E mano, após mesmo cansado e com o físico desgastado, sua mãe olhava para seu filho e perguntava se ele estava bem. Ela, como uma mãe carinhosa, falava que tudo vai ficar bem, afinal ela conseguiu evitar uma tragédia. Após ouvir isso, ele falava que estava tudo bem, e na hora que ambos foram novamente para casa, um pensamento maligno invadia a mente do protagonista e afirmava: os humanos queriam queimar a nossa casa. Aliás, eles queriam que nós morrêssemos no incêndio. E com muito ódio no coração, ele parava e exclamava em seus pensamentos: eu sem dúvidas vou me vingar desses humanos, nem que seja a última coisa que eu faça. E mano, no dia seguinte o protagonista vai até a floresta com uma espada e um balde. Mas pra falar a verdade, o que será que ele vai fazer? Após usar seus olhos de dragão, ele descobre que os monstros ao redor são de níveis baixos, o que significa que vai ser fácil eliminar eles. Com isso, o garoto usava sua espada para eliminar aquelas feras de níveis baixos, enquanto ganhava suas novas habilidades dadas pelo sistema. E nisso o protagonista parava e se perguntava: eu não entendo muito desse sistema na minha frente. Pra falar a verdade, eu matei 20 feras demoníacas e só consegui 2 cristais de mana. Aliás, o que será que acontece se eu absorver eles? Então nessa hora ele era interrompido por um filhote de lobo, que perdeu a sua mãe mais cedo no combate. E então após apertar o botão de confirmação, aquele filhote de lobo foi domesticado na hora. Ou seja, agora sua mais nova habilidade é o Domador de Feras.
Mas mesmo após ganhar essas novas habilidades, ele se concentra no seu verdadeiro objetivo. Com isso, ele localiza 2 corpos dentro de uma caverna. Ou seja, o que será que o protagonista vai fazer? Após entrar na caverna, ele se depara com os restos mortais do Bob e o Killer. E com muito ódio no coração, o garoto simplesmente pegava suas roupas e colocava elas num balde. E após fazer isso, ele vai embora com os baldes na mão, o que significa que essa noite algo terrível vai acontecer. Após chegar em casa, ele conversa um pouco com a sua mãe sobre a chegada do seu pai. Aliás, ele tá muito alegre porque assim que ele chegar, ele vai poder mostrar pra ele o resultado do seu treinamento. Entretanto, sua mãe gritava com o garoto porque ele bagunçou a cama toda. Pô, tá de sacanagem, né? Mais tarde da noite, o protagonista se levantava e vai até o celeiro para pegar os baldes. Com isso, corta a cena pra casa do Bob e o Killer. Chegando lá, a sua mãe escuta algumas batidas na porta e descendo as escadas ela parava e pensava: quem será que é essa hora da noite? E imaginando que eram seus filhos, ela logo corre para abrir a porta. No entanto, quando ela abriu a porta, algo diferente ocorreu. No chão, tinha uma camisa toda rasgada, e quando ela vai ver, essa era a camisa do seu filho Killer. Com isso, em seguida ela vê várias pegadas no chão, e em um estado de desespero ela sai correndo para dentro da floresta, sem pensar nas consequências. Após entrar na floresta, ela abria a boca e falava: está muito escuro aqui, eu sem dúvidas não deveria entrar mais para dentro. E mano, já muito assustada após ouvir uns sons estranhos, ela se virava e via a camisa do seu outro filho Bob pendurada em um galho. Enquanto isso, nos é mostrado que o protagonista estava com tudo planejado, e ele estava esperando o momento certo para ter a sua vingança. Após aquela mulher chegar no local predestinado, o protagonista com muito ódio deixava aquele balde de sangue cair sobre o seu corpo, e em seguida a mulher entrava em um profundo desespero. Dito isso, ele aparece na sua frente com um semblante frio, e após ver o protagonista na sua frente, ela abria a boca e falava: eu nunca duvidei, você que está por trás disso tudo, não é mesmo? Seu monstro sem coração, devolva imediatamente meus filhos. E mano, após aquela mulher dizer isso, ela tenta avançar para atacar o protagonista, até que de repente ao ver a sua situação, ela parava e ficava em um estado latente de terror. Após ter o sangue derramado em seu corpo, isso imediatamente atraiu as feras demoníacas, que logo em seguida eliminaram aquela mulher sem dó e sem piedade. E o mais sinistro de tudo é que mesmo ao ver aquela mulher sendo eliminada de forma brutal, o garoto ficava com um olhar frio e assustador. Após esse acontecimento, no outro dia os aldeões comentavam o que aconteceu com aquela mulher, e em seguida com medo eles afirmavam: aê, acho melhor a gente parar de provocar a família Talens, ou caso contrário a maldição cairá sobre nós. Nesse mesmo instante, o protagonista passava pela rua, só que dessa vez ele foi até cumprimentado pelos aldeões, e satisfeito com aquela situação, ele logo vai embora para sua casa com um sorriso no rosto. Após chegar em frente à sua casa, ele via vários cavalos, e nisso ele se lembrava que seu pai deve ter finalmente chegado da missão, e com um sorriso no rosto, ele abria a porta para receber o seu pai, até que nos é revelado que algo trágico aconteceu. Nessa hora ele olhava e via sua mãe chorando sobre o leito de cama, e nisso vemos que o seu pai, mesmo sendo um guerreiro de classe rara, ele foi atingido por uma doença sem precedentes, e está no estado de vida ou morte. E mano, nessa hora o garoto usava seus olhos de dragão para ver a energia vital do seu pai. No entanto, após ver o estado físico dele, ele ficava surpreso com a situação e exclamava em seus pensamentos: que estranho, eu nunca vi alguém nesse estado nem na minha vida passada. Mas então, o que será que aconteceu com o meu pai para ele estar delirando dessa forma? Nessa hora, um soldado que ali estava explicava que em meio a uma luta, ele foi atingido por uma fera das sombras, e nisso ele pegou a doença chamada de Praga das Sombras. No entanto, após ouvir isso, o garoto parava e se perguntava: Praga das Sombras? Mas que doença é essa? Eu nunca ouvi falar nisso nem na minha vida passada. O que será que está acontecendo aqui? Momentos depois dos soldados irem embora, o garoto se lembrava de um feitiço poderoso que ele pode usar para curar o seu pai. Na verdade, esse feitiço dissipa qualquer magias negras e maldições. No entanto, para poder conseguir desbloquear essa habilidade, ele precisa eliminar incontáveis feras demoníacas, sem falar que ele vai ter que enfrentar feras de níveis colossais. Dito isso, ele nessa hora, ao ver o sofrimento da sua mãe, ele parava e se perguntava: eu por acaso ficarei mais forte se eu entrar na academia de magia assim como meu pai? Após ouvir isso, ela responde que sim. Aliás, ele poderia até mesmo superar o seu pai. E meu caro, nessa hora o garoto falava que vai entrar na academia de magia e achar um jeito de curar o seu pai, nem que seja a última coisa que ele faça. Após ouvir essas palavras de seu filho, sua mãe fica muito emocionada.
Afinal, ele mesmo sendo uma criança, o garoto se tornou a sua única esperança. Após essa cena dramática entre mãe e filho, de repente algo macabro nos era revelado. Nessa hora, uma bola de cristal usada por grandes magos flutuava em pleno ar. Dentro de um lugar que parecia uma igreja, várias pessoas se reuniram para discutir uma certa situação. E então nessa hora, um homem desconhecido que tinha uma capa sobre o seu rosto, abria a boca e exclamava: "O mundo sem dúvidas passará por grandes mudanças." Afinal, finalmente a profecia se revelou. E então nessa hora outro mago comentava: "Mas afinal, o que exatamente ele vai trazer para esse mundo? Ele trará redenção ou ele trará um desastre?" E então ele continuava: "Informe imediatamente ao Salão dos Cavaleiros. Nós sem dúvidas precisamos encontrar ele o mais rápido possível, antes que seja tarde demais." Mas então nessa mesma hora outra voz aparecia falando: "Então finalmente é chegada a hora. Aliás, o que nós faremos se ele trouxer o desastre?" E ao ouvir isso ele parava, e com uma voz assustadora aquele homem afirmava: "Bem, se ele trouxer o desastre para esse mundo, nós iremos eliminar ele sem dó e sem piedade. Mas então, será que o protagonista vai se tornar forte o bastante para curar o seu pai? Aliás, quem será que eram aquelas pessoas misteriosas lá atrás?" Bem, se você quiser parte 3 desse manhwa incrível, então comenta a frase: 10 anos de sorte para quem gostou da história. Dito isso, falou e até a próxima aventura. Então para você que é inscrito fiel do canal e chegou até aqui, eu tenho um segredo para te revelar. Salve, salve família! Aqui quem fala é o Daniel do canal Mob Animes. E com apenas um vídeo, eu consegui monetizar esse canal aqui, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quiser ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link da descrição, fechou? Dito isso, falou e até a próxima aventura. Fui!